Olá, estamos começando mais um De Esquiva ao Toque e hoje eu estou recebendo uma das grandes feras da esgrima brasileira, se não a maior fera da esgrima brasileira aí, mas um dos maiores grandes nomes aí da esgrima brasileira. Renzo Agresta é o nosso convidado de hoje. Tudo bem? Prazer falar com vocês. Renzo, vamos lá começar a falar do Renzo Agresta hoje em dia. Hoje em dia você é o quê? Um empresário? Hoje em dia eu trabalho no mercado financeiro. A minha história com as finanças começaram já desde pequeno, né? Meu pai trabalhou no mercado financeiro há muito tempo, então eu escutava alguns termos já relacionados ao mercado de ações, já tive uma educação financeira já desde muito jovem. Então, algo que eu me imaginei no fim da minha carreira foi justamente fazer essa transição, né? No esporte amador, como a esgrima, por exemplo, por mais que alguns atletas, eu também, tivéssemos uma postura profissional e ganhássemos dinheiro com o esporte, obviamente não era um padrão que a gente poderia se permitir não trabalhar mais depois que terminasse a carreira como atleta, né, como em algumas outras modalidades. Então, acho que desde o momento que eu entendi que meu esporte tinha um período que eu poderia praticar, talvez até os 30 e poucos, e depois eu ia ter que terminar, já começou a ter, eu já comecei a imaginar como eu poderia fazer essa transição. Então, andou sempre muito lado a lado estudo e esporte, né? Então, eu estudei, fiz faculdade na Itália, de administração. Então, lá com 20 anos, quando eu decidi treinar fora do Brasil, eu aliei estudo com esporte. E depois, entre minhas idas e vindas, também continuei estudando, fiz outros cursos e me preparei para que depois dos Jogos Olímpicos do Rio 2016 eu pudesse fazer essa transição. É uma coisa que hoje a gente fala até muito abertamente, né? Transição de carreira do atleta. Mas não é uma coisa comum. Às vezes o atleta terminava a carreira e aí é que ele pensava, e agora? O que eu vou fazer da vida? Você já pensou nisso automaticamente? Mas eu acho que essa ainda é uma questão que precisa ser muito trabalhada, né? Eu acho que alguns atletas têm essa cabeça de saber que tem que se preparar para o futuro, mas como o esporte exige muito esforço, exige muita dedicação, exige muito sacrifício, às vezes as pessoas ficam tão focadas no dia a dia, acham que o tempo que elas têm no esporte é infinito ou acabam não conseguindo enxergar que vai acabar essa fase. Então, eu acho que é um misto entre desinformação, a pessoa não saber que tem que se preparar, e até um pouco de negação, né? Porque eu acho que a partir do momento que você se prepara para uma transição de carreira, de certa forma você está começando a internalizar que vai ter um fim naquilo, né? Então, em algumas modalidades que eu acabei conversando ao longo da minha carreira, alguns atletas tinham essa preocupação e outros não. Agora vem cá, você é um dos maiores sabristas de todos os tempos no mundo até, porque você chegou a ser top 20 do mundo, várias Olimpíadas, vários Jogos Pan-Americanos, inúmeros campeonatos brasileiros e torneios nacionais, e de repente você não joga mais nada, você não tem nem arma. Vamos comentar para o pessoal essa história, né? Quando me convidaram para participar dessa entrevista, falou, você pode levar uma arma para deixar de cenário? Você não tem mais nada, né? Eu acho que ao longo do tempo umas coisas vão quebrando e vão perdendo. Eu tenho um outro material lá, mas assim, o sabre, por exemplo, eu já não tenho mais. Você não tem vontade, por exemplo, de jogar? Assim, a minha transição assim foi no sentido de eu estar satisfeito com o que eu tinha feito, sabe? Então, eu tenho saudades do ambiente esportivo. Eu acho que assim, de estar no mesmo ambiente, tanto que hoje em dia eu vejo muito conteúdo da esgrima, até as Copas do Mundo eu acompanho, principalmente as de sabre, mas eu tento acompanhar minimamente os resultados, ou seja, eu gosto muito do esporte.
Agora, o jogar, eu acho que a minha cota já foi. O que é pior no jogar que você pensa assim, não vou jogar não? É o que? A dor? Porque dói. O atleta de alto rendimento tem dor. Eu acho que essa é uma delas. Eu acho que ao longo da minha carreira eu tive algumas lesões e tive que jogar os últimos anos com bastante dor. Eu acho que talvez muitos anos eu não lembro de ter treinado um dia sem algum tipo de dor, então acho que esse é um ponto relevante. Eu acho que outra coisa, eu me acostumei tanto a jogar em alto nível que eu acho que me incomodaria e eu talvez não sei fazer mais ou menos, sabe? Então ali para brincar, eu prefiro talvez fazer outra modalidade para brincar do que a modalidade que eu treinei tanto tempo bastante. Você quer deixar essa imagem para as pessoas? Não me preocupo como as pessoas vão enxergar, eu me preocupo como eu me enxergo. Eu tinha essa noção minha como um atleta que fazia determinadas coisas e talvez se eu fosse jogando ao longo do tempo, eu acho que eu ia me incomodar. Eu saber fazer e não conseguir colocar em prática, sabe? Porque eu não ia conseguir treinar o tanto quanto eu gostaria e, enfim, eu acho que talvez eu não consigo fazer de novo, de brincadeira, um esporte que eu treinei. Você falou em relação a esse nível de exigência que você tem com você mesmo, né? Você foi um dos primeiros, talvez o primeiro, acho que foi o primeiro atleta, inclusive, a conseguir uma vaga através do ranking mundial diretamente, sem passar para um pré-olímpico, sem ter essa necessidade. O que você enxergou naquele momento que você precisava fazer, né? Se transferindo, indo jogar na Itália e tudo mais, e que você acha que deixou de legado, de sementinha para esses outros que estão aí? Legal. Eu acho que na tua pergunta já tem a resposta. Foi a minha ida para a Itália, né? Então eu pude principalmente estar inserido num ambiente que eu treinava com os melhores do mundo. Então isso não muda só a tua qualidade de jogo, mas muda a tua mentalidade. Você vê pessoas ali que estão diariamente lutando para medalhar em Copas do Mundo, Mundial, Olimpíada. Além de você jogar melhor, você fala que você acredita que você também pode chegar nesse determinado nível. Então, para mim, foi natural, né? Eu já estava com um determinado nível mais elevado, eu já conseguia participar das competições e ter resultado. E como a classificação pelo ranking mundial é algo que eu acho que é interessante, porque ele vê o filme e não a foto, né? Ou seja, não é que tem uma única competição que vai determinar os melhores do mundo que vão participar da Olimpíada. Ele pega todo o ranking de uma determinada temporada. Então, assim, na média, eu fui bem, fiquei entre os primeiros do continente e me classifiquei pelo ranking mundial. Então, foi bacana, foi um dos passos, né? Então, em Atenas, eu classifiquei pelo pré-olímpico. Foi uma experiência bacana, desafiadora, porque ali sim era um dia só. Mas eu também era novo, então não senti tanto peso, então eu pude jogar mais tranquilo. E depois em Pequim, 2008, foi onde eu classifiquei pela primeira vez pelo ranking mundial. Aí sim, lá em 2008 eu classifiquei, eram os melhores da América, eram os 2 primeiros da América, classifiquei em segundo. E a minha segunda vez que eu classifiquei pelo ranking mundial eu classifiquei em primeiro, né, pelo continente americano em 2012. Então foi eu acho que uma consequência de uma decisão de treinar fora. Qual foi a Olimpíada mais legal da tua carreira? Boa pergunta. Eu acho que cada Olimpíada tem uma história. Então vamos contar todas. Vamos lá. Atenas foi a Olimpíada da descoberta. Né? Eu me colocar num ambiente que para mim era novo, por mais que eu já tivesse participado de jogos pan-americanos, que eu participei de uma vila, eu acho que Atenas foi o momento que eu efetivamente vi a magnitude de você fazer parte desse movimento olímpico. Tem atleta que gosta do tem um McDonald's lá dentro. Tem a boate. O McDonald's foi legal depois de competir, mas teve um negócio interessante, né, que me perguntam, até para descontrair, que me perguntam assim, putz, e aí, né, mas me fala da Vila Olímpica, como que é? Legal, né? Deu uma piscadinha e pergunta, né? Aí eu falo assim, tem 2 respostas, a que você quer e a verdade, né? A que você quer é a seguinte, meu irmão, vai pra bagunça, todo mundo se diverte e tal. Agora a verdade é o seguinte, cara, imagina que todo mundo tá ali, que treinou 4 anos
para poder eventualmente ter o melhor resultado da carreira, não tem muito espaço para a turma querer fazer muita bagunça, né? Eu acho que talvez a bagunça aconteça talvez depois que você compete, mas depois o COB já manda você embora, então também não tem muito espaço. Não tem muito problema. Exato. Então, assim, eu acho que a ideia de Vila Olímpica é muito mais no imaginário da turma do que efetivamente o que acontece, né? Então, eu acho que assim, foi legal. Você pediu autógrafo a alguém na primeira? Porque ali tá a nata do mundo, né? De tudo que você olha assim de admirável no esporte tá ali. Eu devo ter pedido foto, eu não lembro, para ser sincero, mas eu acho que dentro da Vila Olímpica tem, tem diferentes níveis de atleta, né? Tem os atletas das modalidades que são, digamos, mais, enfim, tradicionais, tem alguns atletas que são estrelas, né? Uhum. Os atletas pedem autógrafo e fotos para esses estrelas. Então, tem um Nadal numa Vila Olímpica, né? O Kobe Bryant numa Vila Olímpica. Então, assim, você vê que tem uma turma aqui que realmente é diferenciada. Para esses atletas, eu lembro de ter pedido para tirar foto e me impressionou. Se eu não me engano, 2012 ou 2016, eu não lembro agora. O Nadal estava sentado na minha frente, no refeitório. Enquanto ele comia, a turma ficava vindo para tirar foto. E a paciência que ele teve para, mesmo comendo, parar, tirar foto, parar, levantar, tirar foto. Então foi bacana ver que, poxa, e é uma lição de humildade, né? Pô, as principais estrelas do mundo, o jeito que se comporta, você consegue ver ali, não tem câmera nenhuma ali, né? Você vê o dia a dia das pessoas, então esses caras, não todos obviamente, mas muitos deles, eles são diferenciados por uma série de conjuntos, né? E um deles eu acho que é a humildade. Pô, o Nadal, você vê ali um cara que podia falar, pô, tô comendo, não deixa eu comer aqui. Mas o cara atendeu todo mundo. Então foi legal também essa interação. A diferença do ídolo é impressionante. Já vi isso também um cantor, inclusive, muito famoso, não vou nem citar o nome. Estava numa cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e imagina, era um ídolo sertanejo, estava ali. E eu estava nesse hotel por outro motivo e ele, muito cansado, ele faz uma fila e eu vou atender a cada uma das fãs. E cada uma foi entrando no hotel para tirar uma foto com ele. Você se espelhou muito nisso, nesse tipo de situação? Olha, eu acho muito bacana como eles entendem que a razão deles ter um determinado sucesso é justamente o fã, né? Ou seja, esses caras que têm essa visibilidade mundial, eles têm essa visibilidade mundial porque eventualmente vendem ingressos e quem compra são os fãs, ou vendem publicidade para os produtos que quem compra são os fãs. Ou seja, eu admiro muito isso, mas eu acho que isso foi uma coisa que eu sempre tive de educação minha, sabe? Eu acho que, eu gostei de ver que também outras pessoas fazem, mas porque é o básico, né? Você tratar bem outras pessoas, eu acho que deveria ser o básico. Quando eu vejo que pessoas que são grandes ídolos, que na teoria poderiam, em alguns momentos, não fazer esse tipo de coisa e fazem, então eu fico feliz de ver que é merecido o sucesso deles. 2008 Pequim. 2008 Pequim, talvez foi a Olimpíada com maior magnitude, em termos de detalhe, né? Eu acho que a China estava começando a querer demonstrar o poder internacional dela, a economia crescendo bastante, e eles decidiram mostrar através da organização dos Jogos Olímpicos. Então, assim, talvez em termos de Vila Olímpica, detalhes, organização, foi a mais importante. E foi bacana, assim, acho que talvez foi a que eu mais me impressionei com organização. Londres foi uma Olimpíada que foi um pouco com um gosto um pouco amargo, porque eu cheguei machucado antes dessa competição, então estava talvez na minha melhor fase. Eu tinha entrado em final de GP, de Grand Prix, estava indo muito bem, estava numa fase muito boa, e no Pan-Americano, antes das Olimpíadas, eu me machuquei. Então foi uma Olimpíada que eu fui para fazer o meu máximo, sabendo que ia ser muito difícil conseguir alguma coisa. E a despedida em casa com torcida gritando, como se fosse um jogo de futebol.
Acho que o término ali de um ciclo maravilhoso, poder competir na frente de diferentes pessoas que eu gosto, que eu tenho carinho, foi muito bacana. Foi uma Olimpíada também que, num lado não tão positivo, foi uma Olimpíada que me deixou também com que o resultado não foi o que eu esperava. Eu acho que uma lição que eu tirei, de repente eu acho que é bacana passar para os atletas que estiverem assistindo, foi não colocar tantas fichas, tanta expectativa num evento só. Eu acho que assim, se eu estava nas Olimpíadas, eu estava falando, poxa, vai ser em casa, provavelmente minha última Olimpíada, eu tinha acabado de ser campeão do Pan-Americano, também estava, poxa, num excelente momento da carreira, e cheguei, fiquei nervoso, não consegui performar o meu melhor. Então acho que essa é a lição em termos esportivos que eu tirei desses jogos. Mas poder participar de Jogos Olímpicos em casa foi muito legal. Tem alguma história boa de alguém foi lá te ver e como é que foi? Tem uma história boa, uma história engraçada, né? Os Jogos Olímpicos, né? Na verdade a Arena, acho que era 3, né? Arena Carioca 3, se não me engano. Era longe, né? Não era tão perto lá da Zona Sul. E eu joguei e perdi na primeira rodada e perdi de 15-3, né? Aí teve um amigo meu que falou assim, cara, eu vim aqui, fiz 1 hora e pouco pra chegar aqui, quando eu cheguei você já tinha perdido. E fiz um trabalho e assim. Foi uma duraria que você ficasse o dia inteiro aqui. Mas não deu, essa foi uma história boa. Tá. Mas eu acho que ao longo da trajetória tem 1001 histórias boas. Então assim. vamos lá, vamos contar a história mais legal que você tem de Jogos Olímpicos. Mais legal? Tem uma boa. Tô lembrando de algumas, de 2004, né, que eu acho que o Emanuel do vôlei de praia ele lembra até hoje, né, que foi campeão olímpico e tal. Poxa, que eu me perdi lá na Grécia, a uma certa altura, perdi o transporte. Aí eu falei assim, putz, eu preciso achar algum jeito de voltar para a vila, né? E fui lá na arena do vôlei, consegui entrar por um lado, aí encontrei o Emanuel e falei, vocês estão voltando para a vila, eu preciso voltar, tá? Eles me deram uma carona. E voltei, a gente ficou amigos e vira e mexe essa história 20 anos depois, quando eu encontro ele em algum... Você entrou de penetra como jogador de vôlei. Exato. Aí a gente voltou juntos, tá? Eu acho que não sei se colou muito porque eu tenho 1,81, os caras têm tudo 2 metros, né? Então essa foi uma história boa. Mas eu acho que assim, o que eu tenho saudades mesmo eu acho que do ambiente, sabe, da equipe, por mais que seja um esporte individual, essa coletividade que tem na esgrima é muito gostosa, né? Então, você tá com a tua equipe, fazer algumas coisas junto, principalmente em jogos, né? A gente tinha muito essa questão de união da equipe, e eu acho que talvez sejam as memórias que eu mais prezo, sabe? Porque em Copa do Mundo, como muitas vezes eu era o único sabrista que acabava tendo verba para poder participar, então ia eu com o meu treinador e tal, não tinha tanto essa questão de equipe brasileira, né? Então essa questão, eu acho que nos jogos eu acho que é uma memória muito boa, né? Desde a equipe do Sabre, que é a nossa equipe que teve, que eu estava mais próximo, mas a equipe brasileira como um todo, assim, a gente eram eventos que a gente se divertiu muito juntos. Vamos lá, o nome do nosso videocast é da esquiva ao toque, então você agora não pode se esquivar, tá bom? Quem foi o pior adversário que você já enfrentou na sua vida? Acho que o último internacional, o Sandro Bazadze. Por quê? Porque ele me ganhou de 15-3 nos Jogos Olímpicos na minha casa. Acabou, isso aí não precisa mais nada, né? Já tá bom, né? Já tá bom. Mas teve um chato assim, pentelho, que chateava você? Você diz que fica complicando no sentido de provocar? Acho que não. Acho que se teve, não me afetou o suficiente para eu lembrar. No brasileiro não tem nenhum? Não. Tirava de boa? Eu acho que eu tive desde muito cedo. Eu era primeiro do ranking brasileiro com 14 anos, adulto. Com 14 anos eu fui primeiro do ranking brasileiro. Eu ganhava a final 15-3, 15-2, 15-5 com recorrência, sabe? Então,
Não. Você talvez não? Talvez eu fui chato pra alguém, talvez. Pode ser. O que você fez chato? Conta pra mim. Agora você pode contar, já acabou a carreira. Não, eu não sei. Não sei se eu fui chato pra alguém, mas eu não lembro de alguém ser chato pra mim a ponto de me incomodar. Entendi. E o adversário que você tem saudade, assim, que você gostaria de ver um dia e recordar? Eu tenho grandes amigos na Itália, assim, que eu treinei muito tempo, né? Então tem, acho que um amigo meu que a gente dividiu muitas coisas é o Marco Tricarico, que a gente treinava muito tempo juntos, e é um amigo que eu tenho até hoje. A gente também divide algumas paixões em termos de empreendedorismo, negócios, que a gente também divide. Então, uma pessoa que eu competi junto, treinei junto, e a gente é muito parecido. Essa é uma pessoa que eu tenho saudades, assim, de jogar. Qual é a coisa que você mais gostava de fazer na época de esgrima? Qual é a mania que você tinha no ambiente de esgrima? Cada um tem a sua mania. Mania? Tinha alguma coisa que você fazia, que você era metódico, que você era ou na viagem? Eu acho que eu tinha rotina. Rotina. Talvez eu gostava de me organizar com alguma antecedência, checar que o material estava correto, chegar antes na competição, me aquecer bastante. Eu acho que a rotina, de certa forma, ela faz com que você fique livre, né? Ou seja, mentalmente você ficar livre para se preocupar com efetivamente o que importa, né? Então, se você tem uma rotina de aquecimento, uma rotina de preparação, uma rotina para entrar na guarda, você acaba transformando essas coisas automáticas e se preocupa com o que importa, que é o quê? Poxa, a tática, né? É um pouco do que também acontece com a parte técnica, né? Ao longo do tempo você fica fazendo escola de passos, você se prepara, são movimentos que na esgrima não são naturais, mas depois que você supera essa fase, você faz os movimentos sem pensar mecanicamente o que você precisa fazer, você pensa na parte tática. Então, quando a sua cabeça está livre para isso, acho que as coisas fluem mais. Esporte e viagem de esporte tem o quê? Perrengue. Qual foi o maior perrengue que você já passou? Acho que perrengues clássicos é perder mala. Quantas você perdeu? Quantas você foi sorteado? Não. Acho que algumas malas eu perdi. E tem algumas chatices que as companhias aéreas faziam, que era, em alguns casos, falava que a mala de esgrima não podia despachar, ou porque tinha armas lá dentro, não podia, ou tinha que despachar por outro lado, ou pegar por outro lado. Então, assim, a mala de esgrima era um perrengue, né? Seja para viajar, para carregar, para transportar. Então, acho que é um esporte que já começa com a mala, que é um perrengue. Acho que perrengue, né? Esgrima foi um esporte que sempre teve uma verba talvez um pouco mais contida. Então, as viagens em si, com 1000 escalas para chegar no lugar... Qual foi o pior que você já fez? Fala pra mim. Poxa, eu acho que de um Mundial de Moscou para chegar depois pro Pan-Americano de Toronto em 2015, eu devo ter feito umas 4, 5 escalas e perder o voo com mala. Acho que esse foi um perrengue bom também de avião, né? Ficar em hotel ruim pra caramba. Sei lá, que você vê claramente que o colchão, que o cobertor ali, o pessoal não trocou. Aí faz o quê? Vai assim tira o colchão, né? Tira o cobertor, dorme sem cobertor. As instalações, dormir em alojamento, mas você sabe que eu tenho boas recordações de dormir em alojamento quando eu era mais novo, sabe? Eu lembro quando eu era ainda atleta do Clube Paulistano, depois eu virei atleta do Clube Pinheiros, mas quando eu era ainda do Clube Paulistano, a gente ia competir na Sojipa, nem sei se ainda existe esse alojamento, tinha um alojamento embaixo das escadas, que a turma dormia todo mundo junto, fazia um trote, muitas vezes tiravam a parte de baixo, né, que apoiava o colchão, e colocavam um colchão em cima para alguém se apoiar e cair. Você já caiu nessa? Eu não lembro de ter caído nessa, eu lembro de ter visto gente caindo nessa. Então, assim, você dormia meio mal, o cara do lado roncando, e outro que também, sei lá, chegava tarde, te acordava, ligava a luz, banheiro. Mas, assim, eu acho que são essas recordações também que, de novo, da coletividade, que me trazem
que me trazem saudades, mas assim, o que me faltou é perrengue, esquecer passaporte, em lan house e achar que ia precisar fazer outro e uma amiga minha trazer, enfim, tem muita história. Da esquiva ao toque, então agora é hora do toque. Mercado financeiro ou esgrima? Esgrima. Por quê? Eu acho que eu tenho, acho que assim, tenho uma apreciação pelos dois, né? Mas eu acho que a paixão que o esporte te dá, ou que me deu, por exemplo, é maior do que eu tenho hoje pelo mercado. O mercado eu acho que é apaixonante também, mas se eu fosse escolher uma paixão seria esgrima. Principal título, na sua opinião? Principal título, deixa eu pensar. Talvez a vitória do pré-olímpico, meu primeiro pré-olímpico. Por quê? Porque foi a primeira vez que eu pude classificar para os jogos e tive a primeira sensação de efetivamente estar de poder, enfim, me sentir um atleta de elite e abriu, digamos, portas para eu poder fazer tantas outras coisas depois. Principal realização? Principal realização, acho que poder ter sido atleta de alto nível por tanto tempo. Sonho? Sonho que os meus filhos possam fazer esporte. Por quê? Porque eu acho que é uma ferramenta de transformação pessoal incrível, independente do nível que você faça. Eles já estão no caminho? Acabaram, são muito novos. Estão muito novinhos? Um tem 2 e outra tem 8 meses. Ah, então tem tempo aí. Tem tempo. Mas vai ser esgrima ou não? O que quiser. Tá certo. Pra gente fechar, de tudo que você realizou e do exemplo que você deixou, o que você deixaria, por exemplo, para o sabre brasileiro? O que você pensa desse momento do sabre brasileiro e que você gostaria que, tua grande vontade de ver? Olha, eu gostaria de ver um sabre brasileiro que continuasse perpetuando bons resultados. Eu ficaria, acho que feliz assim, porque quando eu comecei o sabre não era uma arma que tinha muito, talvez, prestígio ou no sentido de atenção da confederação. Aos poucos foi ganhando seu espaço. E espero que essa nova equipe que está competindo possa mostrar resultado e colocar o sabre no patamar que merece. O último toque, sabre ou espada? Não tenho nem dúvida, sabre? Por quê? A arma mais dinâmica e eu acho que é a arma que tem mais a ver comigo. Tá bom. Valeu demais. Obrigado pela tua presença, Renzo. Da esquiva ao toque, a gente volta a qualquer momento com mais uma fera. Obrigado. Obrigado.